Fala, povo de Deus, graça e paz em nome de Jesus sobre a sua vida, de volta com os vídeos, graças ao Senhor. E então retomamos de onde paramos, e vamos então a Romanos capítulo de número 2. No capítulo 1, o apóstolo Paulo havia descrito, em linhas gerais, a situação dos pagãos, dos gentios, dos gregos, como ele muitas vezes chama, sem Deus. Qual era a situação moral, qual era a situação espiritual deles, o que estar sem Deus levou eles a praticar. Pois bem, Paulo está mostrando desde o capítulo 1 como a humanidade está perdida no pecado. Então, quando ele fala primeiro dos gentios, agora ele fala dos judeus. E assim, a ideia do apóstolo é unir toda a humanidade, mostrando que todos estão no pecado, que toda a humanidade está caída espiritualmente. Isso ele faz agora no capítulo 2, mostrando a situação dos judeus. Era muito comum que um judeu, por ter recebido a lei de Deus, a lei de Moisés, pensasse que apenas por isso, e tão somente por isso, a salvação estava garantida. Ora, somos o povo receptor da lei. Somos aqueles a quem Deus confiou a sua lei, seus mandamentos, seus princípios. Portanto, somos salvos, somos o povo de Deus. Portanto, temos tranquilidade em relação a isso. E muitos faziam com que essa falsa segurança se degenerasse em imoralidade, se degenerasse em práticas que são absurdas, odiosas, repulsivas aos olhos de Deus. Por isso que Paulo introduz o capítulo 2 dessa maneira. Você é indesculpável, e aqui ele está se direcionando aos judeus, quando julgas quem quer que sejas, porque no que julgas o outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. A lei foi recebida pelos judeus, eles entendem as proibições da lei, as exigências da lei, e dizem que essa lei condena os que praticam tais coisas, mas se excetuam destes. Entendem que eles não podem ser condenados por isso porque receberam a lei. E por isso Paulo diz, vocês são duros de coração. Vocês são impenitentes e por isso vocês têm acumulado sobre vocês a ira de Deus. Porque, por um lado, os judeus gostavam de afirmar que eles tinham a lei e muitas vezes não cumpriam essa lei. Por outro, os gentios que não tinham a lei, muitas vezes a cumpriam sem saber. Veja o que Paulo diz no final do primeiro trecho, no versículo 14 e no versículo 15, quando ele diz o seguinte: quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. E o verso 16, no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu evangelho. Paulo está dizendo o seguinte, olha, tem gente que não acredita na lei, tem gente que não recebeu a lei, mas tem gente que está vivendo a lei, fazendo as coisas que a lei ordena, que a lei prescreve, que a lei prevê, ainda que não conheçam a lei. E aí, quem está melhor na situação? Os judeus que dizem conhecer tanto a lei, mas não a cumprem, ou os gentios que não têm lei e sem saber a cumprem? Paulo está trazendo todo mundo para o mesmo bolo. É bom a gente lembrar disso. Ele não está deixando ninguém aqui passar por inocente. Mas a ênfase agora do capítulo 2 é com relação aos judeus. E, portanto, ele passa a descrever a indesculpabilidade dos judeus, especialmente do verso 17 ao verso de número 24. Qual é o grande arremate de Paulo aqui? Os versos finais, 25 até 29, mostram o que de fato Deus requer. O que é de fato ser judeu. E
aqui entendamos bem, nesse trechinho final, do verso 25 ao verso 29, ser judeu aqui não significa ser alguém nascido em Israel ou praticante da religião judaica. Ser judeu aqui é ser povo de Deus. E é por isso que a ênfase de Paulo é nos versos 28 e 29 especialmente. Porque não é judeu quem o é apenas exteriormente. Ou seja, é muito fácil ser circuncidado como um judeu era, é muito fácil levar sacrifícios, fazer rituais, guardar dias, festas, isso é apenas uma manifestação exterior. E aí o judeu se define apenas por isso? Então Paulo diz, não é judeu quem é apenas exteriormente, não é judeu quem apenas parece ser judeu, mas é somente na carne. Paulo diz, porém é judeu, verso 29, é aquele que o é interiormente. E circuncisão, a que é do coração, no espírito, e não segundo a letra, cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Porque para um judeu a aprovação dos homens poderia bastar. Na cabeça de muitos, e a gente vê, por exemplo, o Senhor Jesus tratando desse tema na parábola do fariseu e do publicano, quando o fariseu está orando e basicamente apresentando um currículo espiritual diante de Deus, quase que buscando os aplausos do Senhor. Olha, eu jejuo 3 vezes por semana, eu dou o dízimo de tudo que eu ganho, eu não sou mal como esse publicano que está aqui do meu lado. Exteriormente, aquele homem está tentando se mostrar o sujeito mais espiritual do mundo. Mas Jesus diz que quando esse homem está orando e o publicano está orando humildemente dizendo, ó Deus, ser propício a mim porque eu sou pecador. Jesus diz que o que volta justificado para sua casa é o publicano e não o judeu. E é isso que Paulo está tratando aqui agora. Não é a mera circuncisão da carne que importa, mas sim a do coração. Sim, a vida de fato transformada e não a mera aparência de vida transformada. Assim sendo, Paulo está dizendo nos capítulos 1 e 2 que a raça humana está no pecado. A raça humana caiu. A raça humana está condenada. Precisa da ação divina. E ele vai sintetizar tudo isso a partir do capítulo 3. No capítulo 3 ele ainda fala um pouco dos judeus nos primeiros versículos, mas depois, especialmente a partir do versículo 9, ele trata da humanidade como um todo e mostra como todos pecaram e estão apartados da glória de Deus, mas isso veremos no próximo vídeo.